Olá, estamos iniciando mais um O Tema é Direito. Nós vamos tratar de um assunto hoje que com certeza interessa muito a toda a população e em especial a você, telespectador. Eu convidei, e com muita honra recebo aqui no programa, o delegado regional de polícia de Santa Maria, o delegado Marcelo Arigoni, para nós conversarmos sobre este problema que Santa Maria vem enfrentando. São dois problemas básicos que Santa Maria vem enfrentando na área de segurança. Além de toda a problemática, mas esses dois, eles surgem assim como algo muito forte. É o número de homicídios, que nós já estamos, acho que em 40 neste ano, e o tráfico de drogas. A polícia apreende drogas praticamente toda semana, em grande quantidade, e o tráfico continua. Delegado Marcelo, seja bem-vindo ao Tema Direito. Muito obrigado por acolher o nosso convite. E eu lhe pergunto assim de saída, delegado, este aumento da criminalidade, esta inclusão de Santa Maria entre uma das cidades mais violentas do estado, que até pouco tempo não estava nessa... Se deve ao quê? Na verdade, eu gostaria de dizer que é um prestígio muito grande poder estar aqui, né, nesse programa, mas gostaria de já começar fazendo um reparo. Na verdade, Santa Maria não está entre as cidades mais violentas. Ainda não está? Não está. Nós vivemos um momento, né, de mediatização da violência, em que o que mais vende é a violência, é a catástrofe. Então, cada vez mais a gente vê a violência estampada nas capas de jornal. Para dar um exemplo, há uma semana, a Defrec apreendeu 86 quilos de maconha. Aí a gente abria a edição virtual do jornal local, em vez de estar na apreensão, a foto da apreensão da droga, um fato positivo, não. Mais uma família foi assaltada. Então, o que vende é o lado negativo, a catástrofe. Sobre essa questão da criminalidade em Santa Maria, nós tivemos em todo o primeiro semestre deste ano 14 roubos de veículo em Santa Maria. 14 cidadãos foram assaltados, né? Roubo é subtração violenta. Né? 14 veículos. Desses 14, uns 9 são telemotos, que foram levados até um lugar ermo lá e lá foi tomada a moto. Então nem são 14 cidadãos. Mas vamos trabalhar com o número de 14. Em Pelotas, no mesmo período, houve 130. Em Caxias, 10 vezes mais. Em Caxias houve mais de 300. Vamos trabalhar agora com os roubos. Se nós pegarmos as 10 maiores cidades do estado, Santa Maria é a última. Nós tivemos 600 roubos no primeiro semestre. A segunda cidade, a penúltima, teve 800 e alguma coisa. Nós somos a última das 10. Vamos pegar os homicídios. Nós temos, na verdade, hoje 33 homicídios e 6 latrocínios com 2 vítimas. Então são 40 ou 41 mortes violentas, na verdade. Homicídios são 33. Enfim, chegamos realmente à cifra que nós tínhamos no ano passado. Né? Mas em que pese tenha havido esse aumento nos homicídios, nós ainda somos a 10ª cidade. Nós temos 33 homicídios e Pelotas, se eu não me engano, é a penúltima, tem mais de 40 hoje. E isso se repete em praticamente todos os índices. No furto de veículo, por exemplo, nós temos um índice de recuperação que chega perto de 90%. 90%. Se o cidadão tiver o seu carro subtraído, ele tem quase 90% de chance de que vai encontrar o veículo. Por quê? Porque a partir de um trabalho integrado das polícias e da comunidade de Santa Maria, nós não deixamos se criar desmanches em Santa Maria. Santa Maria não tem desmanche, então o veículo é subtraído, até tiram às vezes um banco, uma bateria, um pneu step, mas eles têm que desovar logo depois porque não tem, né? E esse índice de furto de veículo, também eu não lembro do índice agora, mas ele é sensivelmente menor do que em todas as outras cidades do mesmo porte. Então eu estou comparando Santa Maria rapidamente com as cidades do estado. Se eu comparar em nível de Brasil, nós vamos para índices estratosféricos. Enquanto em Santa Maria, então, nós vamos ter 33 ou 40, esse ano talvez tenhamos 50 homicídios no ano, e em Maceió houve 2.000 ano. Em Fortaleza, 3.000 por ano. Então nós temos sim ainda em Santa Maria uma realidade muito diferente do resto do estado e do resto do Brasil. Ela é violenta, mas comparada com o resto do país ainda está numa fase boa. Na verdade, se eu disser que não é violenta, vai parecer um paradoxo, talvez, o que eu estou dizendo, né? Mas ela, em termos de Brasil, né, ela não é violenta. Nós temos ainda os índices mais favoráveis. Em todos os indicadores, e isso foi publicado pela Zero Hora há uns 20 dias, quando fechou o semestre, quando a Secretaria de Segurança publicou as estatísticas do semestre passado, a Zero Hora colocou um mapa da criminalidade. O único índice que nós não somos a última das 10, ou seja, a melhor das 10, é no furto. Né? Porque Santa Maria tem um cinturão de vulnerabilidade social, tem um cinturão
ao redor, onde falta urbanização, onde falta iluminação, onde falta praça, onde falta escola, onde falta talvez saúde, onde falta o pai e a mãe, sim. Né? E nesse cinturão de vulnerabilidade social, essas pessoas acabam indo para as drogas, indo para o crack. Então o furto em Santa Maria, eu diria que das 10, nós devemos ser a 6ª ou a 7ª. Né? Mas em todos os outros indicadores, nós somos melhores. E mais do que isso, os homicídios batem muito no homicídio. O homicídio é o crime por excelência, o ponto central na orografia do crime, como diria Nelson Hungria se estivesse vivo. No crime por excelência, nós temos, nos quase 4 anos em que eu estou aqui, sou delegado de Polícia Regional, um índice de esclarecimento que varia entre 80% e 90%. Ou seja, quase 9 de cada 10 homicídios são esclarecidos. Que é exatamente o contrário do Rio de Janeiro, onde não chega a 10% o número de soluções. O índice de Brasil não chega a 5%. Nós temos em Santa Maria entre 80% e 90%. Eu somando homicídios e latrocínios, que são os crimes violentos, nos últimos 4 anos, nós temos entre 80% e 90%, a depender do período, às vezes um pouquinho mais, Sim. Mas fica sempre entre 80% e 90%. E aí nos perguntam, o que a polícia faz para prevenir os homicídios? Não é nosso papel. Não está na agenda da polícia prevenir os homicídios. A prevenção dos homicídios vem em outras searas. A prevenção do homicídio vem com o pai, com a mãe, com a escola. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Esses homicídios, eles estão vinculados a alguma coisa? Quer dizer, normalmente esses homicídios estão vinculados ao tráfico de drogas. Eles são queima de arquivo ou vingança. Eu tenho razão nisso? Com certeza. Na verdade, assim... Ó, Quer dizer, não é que a cidade está havendo homicídios na cidade. Quer dizer, é brigas de gangue. Focado. É no meio do crime que está havendo a matança. É isso, né? O homicídio é o crime mais difícil de prevenir, porque ele ocorre por causas diversas, em locais diversos, cujo único padrão é vulnerabilidade social, álcool e droga. É isso. E ligado a isso eu colocaria sistema prisional. Porque em 90% dos homicídios que houve aqui, neste ano, nós temos sistema prisional, ou no polo ativo ou no polo passivo. E aí vem a reforçar esse discurso. Nós temos hoje um sistema prisional infartado, que não dá conta, que não se faz mais sentir, não por culpa deste governo, nem do anterior, nem do outro, mas por culpa de um descaso de 50 ou 100 anos com a questão prisional. Hoje o preso que vai para dentro da cadeia é que nem o aluno da faculdade que no final de semana ele vai lá para São Pedro, para Santiago, visitar a família. Quando ele volta para dentro, ele está em casa. Né? O sistema prisional está infartado de uma maneira que ele não se faz mais sentir. A pena, aquela prevenção geral da pena, e aí eu volto na questão de o que a polícia está fazendo para prevenir os homicídios. Não está na agenda da polícia a prevenção dos homicídios. Está na agenda das políticas públicas. O papel da polícia é prender, né? É cadeia. Autoria e materialidade, entregar para o promotor e para o juiz e cadeia. Como que a polícia faz a prevenção? De forma reflexa. Quando a polícia vem e diz 8 ou 9 de cada 10 são elucidados, isso gera o quê? Prevenção geral. Ameaça de pena. Eu quero matar o vizinho. Não vou matá-lo porque sei que se matá-lo, tenho quase 90% de chance de ser preso. Dessa maneira a polícia evita. Em Fortaleza ou em Maceió, com mais de 2.000 homicídios por ano, com índice de elucidação de 2 a 5%, eu mato o vizinho, porque eu sei que não serei preso. Então, qual o papel da polícia? E nisso, não a Polícia Civil, não só eu, mas nós, a Polícia, a Brigada Militar, a Polícia Federal, a Guarda Municipal que hoje nos ajuda, a inteligência da SUSEP, enfim, todas as forças que trabalham em sinergia aqui em Santa Maria e muitas vezes ainda auxiliadas por forças privadas, porque nós temos uma integração sem par aqui em Santa Maria, isso nos traz índices tão altos de elucidação que essa prevenção geral deveria se fazer sentir, mas ela não se faz mais sentir, porque o sistema prisional está infartado, porque nós temos um gargalo no sistema prisional muito grande, porque nós jogamos os indivíduos no sistema prisional e isso funciona como uma prisão bumerangue. Eu ponho um de manhã e à tarde o juiz tem que ver quem é o menos ruim para soltar, porque o sistema está infartado, não tem condições. E pior, porque dentro do sistema prisional, para cada um dia que o preso fica, ele fica 3 dias pior para nós aqui fora. Porque nós estamos criando monstros dentro do sistema prisional. Nós estamos criando pessoas que numa situação de indignidade total, elas voltam, às vezes nem ficam, voltam piores para nós, para a sociedade. Então, e eu não sou defensor de preso, não é essa a questão, mas eu sou defensor da sociedade. Nós precisamos criar condições, sim, de dignidade dentro do sistema prisional, onde o preso cumpra a sua pena, sim,
uma pena dura. Acho que temos que mudar a Constituição Federal, deixar os garantistas que falam em não retrocessão de lado, e o preso tem que trabalhar sim, o preso tem que ser obrigado a trabalhar, porque todos nós trabalhamos, o preso tem que trabalhar e tem que cumprir a sua pena sim, em condições de dignidade, tem que ter lençol limpo sim, não pode ter esgoto dentro da penitenciária sim. E quando ele sair, talvez ele volte um cidadão, muitas vezes nem ressocializado, porque muitas dessas pessoas nem socializadas foram. Sim, a maioria não foram. Então talvez a penitenciária consiga devolver alguém que a gente consiga aproveitar na sociedade. Porque hoje nós temos problemas assim, semiaberto. Nós temos um gargalo no semiaberto hoje muito grande. Porque nós não conseguimos empregar o semiaberto. Ninguém dá emprego para esse pessoal do semiaberto. O que ele vai fazer? Nós tínhamos convênio com a Prefeitura Municipal que empregava cerca de 60 desses indivíduos. Me parece que não existe mais porque não consegue controlar. Houve uma luz aí nessa tempestade que é essa questão da tornozeleira eletrônica, que agora está caindo por terra. Porque acham que é indigno ou por outras circunstâncias. O preso tem que usar a tornozeleira sim, o preso tem que ser chipado sim, tem que ser rastreado e ele tem que estar na rua. Isso vai ser melhor para ele. Ele vai conviver com a família, ele vai conseguir ir à escola, vai conseguir ir ao trabalho e tem que voltar para casa. E se ele não cumprir esse rastro que nós vamos poder monitorar, ele tem que ficar preso e fechado mesmo. Agora, esse rastro está sendo monitorado porque nessa questão do galo aí que apareceu a tornozeleira no pescoço do galo, parece que demorou muito tempo para acusar. Na verdade, eu disse que isso é uma luz, né? A gente vê aí, é um raio de sol no meio da tempestade, essa questão da tornozeleira, só que ela é muito rudimentar ainda. A tornozeleira, hoje o preso tem que carregar a própria tornozeleira. Sim. Né? Então isso ainda não está funcionando como deveria. Mais do que isso, não há hoje previsão de obrigatoriedade do preso usar a tornozeleira. Ele só adere se ele quiser. Então já começa mal, mas de qualquer maneira nós estamos plantando uma semente para no futuro nós termos uma questão de rastreabilidade. Temos muito que evoluir nessa questão do monitoramento dos presos, mas eu acho que o caminho começa por aí. Precisamos de um ambiente adequado no sistema prisional, para aqueles que estão lá, e precisamos dar possibilidade para que alguns saiam, e aí eu como empresário, eu consigo empregar esse preso, porque eu sei que ele vai ser rastreado e sei que as polícias, o SUSEP, alguém vai estar controlando, porque hoje não se controla mais. Nós fizemos 2 operações em cima do semiaberto nos últimos 2 anos. Nós não flagramos 80% dos presos que deveriam estar trabalhando não estavam, porque nós não conseguimos controlá-los. E esses presos estão onde? Estão fazendo telepó, teleassalto, tudo quanto é crime, menos trabalhando onde deveriam estar. E os presos que praticam os crimes mais graves em Santa Maria e no mundo todo, os homicídios, os latrocínios, os roubos, enfim, todos os crimes mais graves são indivíduos de certa forma ligados ao sistema prisional. A estatística dos homicídios é claríssima nesse sentido. 90% dos homicídios têm sistema prisional, ou no polo da autoria, ou no polo passivo, no polo da vítima. Nós estamos encerrando o primeiro bloco e realmente os dados que são trazidos são surpresas. Para mim são surpresas e acredito que para o telespectador também são surpresas. Porque, efetivamente, no país nós vivemos um problema sério de segurança pública e, aparentemente, parece que Santa Maria estaria ponteando isto, como disse, pela repercussão midiática. Né? Na verdade, a situação de Santa Maria não é um mar de rosas, mas não é esta situação tão dantesca como tem sido pintado. Nós estamos hoje recebendo o delegado Marcelo Arigoni, delegado regional de polícia em Santa Maria, e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no segundo bloco. E no segundo bloco eu quero focar na questão do tráfico de drogas. Como a droga chega, como a droga é comercializada e quem é o usuário de droga em Santa Maria. Fique conosco, voltamos em seguida. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade.
A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o segundo bloco do Tema é Direito. Hoje o nosso convidado é o delegado regional de polícia de Santa Maria, Marcelo Arigoni, e estamos falando sobre a criminalidade. Falamos no primeiro bloco sobre os homicídios e uma visão geral da criminalidade. Agora nós vamos abordar a questão da droga. Delegado, aprende-se 80 quilos de maconha, 10 quilos de cocaína e não sei o quê, e continua o tráfico. Eu gostaria que fizesse uma abordagem assim para nós, né, didaticamente. Né? Quem é o traficante? Quem é o pequeno traficante e quem é o consumidor? Como é que isso funciona? Na verdade, o Estado trabalha errado essa questão do tráfico de drogas. Porque nós temos visto apreensões crescentes, né? E vemos que o tráfico de drogas só aumenta. Vemos que o tráfico de drogas hoje ele está ligado sim ao sistema prisional. Vemos que o tráfico de drogas hoje ele é a mola propulsora junto com o sistema prisional da grande maioria dos crimes graves. Por que eu digo que o Estado trabalha errado? E isso é uma coisa que nós temos que mudar, sob pena de nós ficarmos gastando dinheiro público com polícia, com helicóptero, com operação policial e não chegamos a lugar nenhum. Eu fundei o que eu chamo de teoria dos pododáctilos. Numa casa moram 5 pessoas. O pai de todos, o fura-olho, o anelar, dedo mínimo e o polegar, né? Os dedos da mão têm nome e sobrenome. O pai de todos faz o tráfico, dedo médio. Sim. Se a gente prende o pai de todos, imediatamente o que ocorre? A mãe segue fazendo o tráfico, assume. Por isso que 90% das mulheres que estão no sistema prisional estão por tráfico de drogas. Sim. 90%. Na massa carcerária, em geral, chega perto de 70%. Se a gente prende a mãe, o filho adolescente assume. Aí não consegue prender, porque o adolescente por tráfico de drogas não consegue. Mas digamos que conseguisse internar por algum outro motivo. Aí nós já teríamos 2 crianças menores aqui em absoluta vulnerabilidade social, porque elas já viviam em vulnerabilidade por causa da droga. Agora elas estão sem o pai, a mãe, sem o irmão, elas estão em absoluta vulnerabilidade social, elas vão para o tráfico, elas vão para o uso, elas vão para o crack. E as meninas e os meninos, eu trabalhei no Porto Seco, em Porto Alegre, na frente da Vila Amazônia, na 22ª DP, na divisa de Porto Alegre com Alvorada. Os meninos que não são homossexuais se prostituem pela droga, pelo crack. As meninas se prostituem pela droga. Se então nós tirarmos todas as pessoas, que são os dedos das mãos, os pododáctilos, como eu digo, os dedos dos pés, o vizinho, alguém assume o ponto. Então, 80 quilos de droga chegam. A DEFREC fez diversas apreensões, agora semana passada foram 80 quilos. Prendeu 2 pessoas, ou prendeu 1 pessoa, ou prendeu 5. Eles mandam vir mais droga lá de cima, e vem mais 80, ou vem mais 100, e vem outras pessoas trazendo. Então a situação hoje é essa, né? A gente aprende... Mas a ideia que se tem do traficante é esse traficante aí que traz a droga, etc. E quem é que está acima disso? É possível furar esta nuvem e chegar em quem está acima, em quem banca isso? Na verdade não é quem banca, hoje é muito fácil. Hoje o indivíduo rouba um carro em Porto Alegre, vai lá na fronteira da Bolívia, ou vai lá na fronteira do Paraguai e troca esse carro por uma quantidade X de drogas e traz. Então esse mercado hoje está muito pulverizado. Hoje a gente tira um indivíduo desses e o outro assume imediatamente o tráfico. Quer dizer que não há esta organização do crime como é anunciada, que parece que tem o magnata do crime. Não. Na verdade, por que não prende os grandes traficantes de Santa Maria? Exatamente. Não há os grandes traficantes de Santa Maria. Há um mundo de tráfico de drogas muito ligado ao sistema prisional, os presos de dentro da penitenciária, aqui, e ligados com outros de outros locais, com o celular, com o smartphone, com o Facebook, com tudo, comandam dali, né? A grande maioria está sim dentro do sistema prisional, dentro das facções, porque hoje o cara que cai dentro do sistema prisional, ele não tem opção. Ou ele vai para uma facção ou ele é morto. Vai para outra. Ele entra dentro do sistema prisional, ele não tem condição de puxar a cadeia dele. Se ele cai no sistema prisional lá em Porto Alegre, ele tem 5 opções. Ou ele fica com os mano, ou ele fica com os brasa, ou fica com os balas na cara, ou fica com os abertos, ou ele vai ser estuprado, ser viciado e morto. Aí ele chega lá e, eu vou ficar com os balas na cara. Estou protegido, agora eu estou com o meu grupo, estou protegido. Só que nesse momento... Ele vai pagar o pedágio. Ele tem uma relação de crédito e débito. De crédito, ele vai ser protegido. De crédito, a facção muitas vezes ajuda até a família dele que está do lado de fora. Sim, mas a família tem que dar contrapartida. A esposa tem que trazer droga, a esposa tem que trazer celular. A mulher insere droga e celular na vagina para trazer.
Tem mulheres que não caíram da amostragem da visita íntima e pedem para fazer. Não, eu quero fazer, porque ela prefere ser pega com o celular do que se submeter a trazer. Tem casos extremos que os líderes de facções obrigam familiares dos presos a virem fazer visita íntima para eles. Então o preso acaba caindo num sistema que é absolutamente fomentador da criminalidade. Ele que não era um indivíduo tão ruim para a sociedade, ele se liga àquela facção e quando ele sair do sistema prisional, ele é obrigado a assaltar, a traficar, a matar, senão ele vai ser morto pela facção. Então esse é o sistema prisional que nós temos hoje, né? Essa é a realidade, como eu digo, de descaso de 50 anos, falta de planejamento, não previram isso e uma realidade absolutamente preocupante para a gente que é polícia, né? E ver que hoje o sistema realmente está num desmedido descalabro, né? Essas são todas as consequências que nós estamos sofrendo aqui fora, que ainda são poucas, dada a potencialidade, a proporção, o volume que isso está tomando aí na sociedade em que a gente vive. E se fala na legalização da maconha como uma das alternativas para reduzir isto, qual é a opinião a respeito? Eu costumo lançar mão de um princípio lá do direito ambiental. Lá no direito ambiental existem diversos princípios, né? Então tem o princípio da prevenção. A prevenção é assim, eu não faço porque sei que vai causar um mal. Então eu não poluo o rio porque sei que vai matar os peixes. Mas tem um outro princípio do direito ambiental que é o princípio da precaução. A precaução é um pouco diferente. Eu não faço porque eu não tenho uma certeza científica sobre o que vai ocorrer. Sim. Princípio da precaução. Eu não planto mato de eucalipto aqui porque eu não sei se isso não vai mexer com o lençol freático. Não sei se não vai mexer no clima para daqui a 5 ou 10 anos. Eu não introduzo um bagre da Amazônia no nosso rio porque eu não sei se ele não vai comer, terminar com o ecossistema. Então eu costumo usar o princípio da precaução. Eu não tenho uma certeza científica, o meu conhecimento empírico, o meu conhecimento científico, a minha pré-compreensão não permite concluir. Eu não sei se liberando a maconha nós vamos melhorar ou vamos piorar. Então, por enquanto, tudo o que eu conheço das drogas é ruim. Tudo, né? O álcool hoje é a maior causa de acidente de trabalho, de crimes no mundo. Violência doméstica, as pessoas perguntam, delegado, qual é o crime que mais tem? Violência doméstica. E da violência doméstica depois vem o homicídio, vem diversos crimes relacionados ao álcool, a droga, o crack hoje que está avassalador. Hoje o traficante de crack, muitas vezes ele pulveriza crack junto com a maconha e a gurizada está fumando maconha achando que é chá e tem crack junto. Daqui a pouco está viciado no crack. E o crack, vou dizer baixinho essa, não tem certeza científica sobre a cura. Nós temos índices de reincidência no crack que chegam a quase 100%. Sobre o crack, teoria da muleta. O crack, o cara que foi fundo no crack, ele precisa de uma muleta. A muleta às vezes é Deus, às vezes é a igreja, às vezes é uma mãe muito forte, às vezes uma esposa, às vezes é um filho. Enquanto ele tiver a muleta, ele caminha e não volta. Quando ele não tiver mais a muleta, ele volta. Volta para o furto, volta para o roubo, volta para a prostituição. E isso é morte em vida. Não para ele só, para toda a família, para todo o entorno. Ele rapina tudo que ele tem em casa. Ele arranca a porta da casa dele e a privada da casa dele e vai para trocar pela pedra. Ele só enxerga a pedra. Então essa é a realidade das drogas que a gente conhece hoje e eu tenho medo da liberação. Mas daqui a pouco, se houver uma certeza científica, e talvez o Uruguai seja o nosso laboratório, né? Nós estaremos aí, talvez, defendendo essa questão. E o consumidor? O consumidor está em todas as classes, inclusive daquele que vai bater na porta da polícia dizendo o seguinte, que a polícia tem que tomar providência contra a violência por causa das drogas. O mesmo cidadão, aquele que anda com a bandeira na mão, às vezes na passeata pedindo paz, é o cidadão que é usuário de drogas e acaba sendo um ingrediente, talvez o maior fomentador dessa cadeia. Vou dar o exemplo dos veículos. Por que os veículos voltam? Terminou a receptação. Porque não tem receptação, né? Enquanto tiver consumidor, a qualquer custo nós vamos ter o tráfico de drogas e ele movimenta toda a violência da cidade, né? A partir disso vem os roubos, vem os latrocínios, vem os homicídios, enfim. A droga é o mal do mundo moderno, hoje muito ligada à questão prisional. E como é que a polícia, agora uma pergunta mais, digamos assim, mais ligada a como é que a polícia enfrenta esta bandidagem toda? Quer dizer, nós não temos assim tido confrontos da polícia, tiroteios, etc. Como é que funciona o respeito entre a polícia e o bandido? Na verdade, assim, eu tenho 15 anos de polícia e sou filho de delegado de polícia, né? Eu nasci e me criei dentro da polícia. Historicamente, há um respeito mútuo, né? Nós fazemos o nosso trabalho cada um faz... com respeito e eles fazem o trabalho deles com respeito. Enquanto o respeito é mantido, enquanto não se tortura ninguém, enquanto não se bate, enquanto não tem corrupção, esse respeito vai bem.
Eu estou aqui como delegado regional há quase 4 anos. Nós não temos nenhum escândalo em Santa Maria nos 4 anos. Nós não vimos nenhum fato. Eu, felizmente, graças a Deus, consegui nessa gestão que nós não tivéssemos nenhuma manchete estampada no jornal de algum problema sério envolvendo a polícia. Então nós procuramos trabalhar dentro do que a legislação manda fazer. Nós não temos que trabalhar ao arrepio da legislação. Correto. Nós não temos que bater em ninguém, não temos que torturar ninguém. O policial não tem que se corromper. Enquanto o policial trabalha com respeito, não se corrompe, não se emenda com a criminalidade, nós conseguimos manter esse respeito e nunca tivemos problema nesse sentido. Da mesma forma, trabalhei 5 anos em Porto Alegre. Trabalhei em 2 distritos policiais, trabalhei no DENARC, onde nós pedalávamos porta e cumprimos mandado 3 vezes por semana. Trabalhei no gabinete de chefia e trabalhei em função correcional 2 anos. Função correcional é a função de investigação de policiais. Da própria polícia. Essa é a pior função que existe, né? E trabalhando com respeito, eu nunca tive problema. Delegado Arigoni, lhe agradeço muito a sua participação, uma participação muito interessante. Com certeza nos esclareceu pontos que passavam desapercebidos. Muito obrigado. Agradecemos aos telespectadores e estamos encerrando o Tema é Direito de hoje. Esperamos vocês na próxima semana, neste mesmo horário, aqui na TV Unifra.